Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos e eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E estamos aqui mais uma vez para uma reflexão da palavra do nosso Senhor, a fim de auxiliar os irmãos em vossos cultos domésticos. E para isso eu gostaria de convidar a todos para iniciarmos orando, suplicando a Deus graça para esses minutos em que aqui estaremos compartilhando de sua palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela saúde de cada um de nós, pelo alimento sempre à mesa e pela oportunidade, Senhor, de nesta vida estarmos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor e nos disponibilizando para te cultuar, para bem dizer o nome daquele que nos criou e nos tem sustentado ao longo dos nossos dias, Senhor. Pai, que nesses minutos em que aqui estaremos compartilhando de Tua palavra, seja tempo em que os nossos corações de fato sejam alcançados por Tua graça, sendo, Senhor, edificados pelo poder do Teu Santo Espírito, que pode muito bem agir nas nossas vidas neste momento. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Em forma de culto, quero nesse momento pedir que os irmãos me acompanhem na leitura do Salmo de número 111, apenas o verso 1. Salmo de número 111, o verso de número 1, que diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Esse salmo ele é precioso para nós. Ele começa com um brado de louvor a Deus, um aleluia, que é um canto da alma, que é uma expressão, a expressão mais profunda e simplória da adoração do servo ao seu Senhor. E aqui, irmãos, de todo o coração o salmista rende graças ao Senhor. E nada mais justo do que isso, nada mais pertinente do que isto na vida do crente, uma vez que sabemos que tudo da nossa vida é graça do Senhor sobre nós, é bênção de Deus para as nossas vidas. E aí o salmista completa esse verso primeiro dizendo o seguinte: este brado de louvor, este aleluia a Deus, esta ação de graças que é rendida ao Senhor, ela é na companhia dos justos e na assembleia, o que nos remete ao culto público, o que nos remete à saudade que hoje nós temos de estarmos reunidos nas nossas igrejas para bem dizer o nome do nosso Senhor. É uma parte triste para nós hoje, porque sentimos falta da igreja, da comunhão dos irmãos, mas o nome do Senhor sendo glorificado e cultuado, que é o mais importante, ele não deixa de estar sendo realizado nesse período de isolamento social, através desses nossos momentos por aqui, através dos nossos cultos domésticos, da comunhão dos irmãos, da comunhão das famílias, principalmente em suas casas, até o dia em que o Senhor assim nos permitir estarmos de volta. Que prossigamos adorando, dando aleluia ao nome do nosso Deus. Vamos cantar um cântico e em seguida oraremos uma vez mais e traremos aqui a reflexão de sua palavra. Vamos adorar ao nome do Senhor. Todos nós, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança
esperança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar uma vez mais, agora suplicando a graça para esse momento, que é o momento mais importante desse vídeo, que é o tempo em que nós estaremos aqui compartilhando da palavra de Deus, lendo-a com temor e tremor e suplicando então a Deus que possa nos edificar as vidas através da meditação na sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, é com temor e tremor, meu Deus, que nos deparamos com a tua palavra, pensando de fato em encontrar nela as verdades mais importantes da nossa vida. E assim de fato é a tua palavra, é a escritura sagrada ao coração do crente. Senhor, que o teu Santo Espírito nos ilumine, abrindo-nos um entendimento para compreendermos tais verdades e aplicá-la em nosso dia a dia, Senhor. Porque seria infrutífero, meu Deus, pensar na verdade do teu Evangelho, crer na verdade do Evangelho e não aplicar. Seria uma incoerência que não cabe na vida do bom crente. Que o Senhor assim nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Durante a semana, nós fizemos a nossa última reflexão no Evangelho de João, no capítulo 21, finalizando ali, então, este quarto Evangelho. E a partir desta nossa reflexão de hoje, nós estaremos aí dando início a uma série de estudos no livro de Atos dos Apóstolos, que seria, digamos assim, a história exatamente posterior ao encerramento das narrativas do Evangelho. Iniciando aqui, obviamente, no capítulo 1, em que o seu autor, que é Lucas, o mesmo que escreveu o seu Evangelho, ele também direciona este seu escrito a Teófilo, alguém que nós não temos assim nas Escrituras mais informações acerca de sua pessoa, a não ser que tenha recebido de Lucas uma grande quantidade de informações, documentos muito bem apurados,
por ele, fazendo destes livros, tanto o Evangelho como o livro de Atos, como um dos documentos mais precisos, coerentes e importantes do Novo Testamento. Mas isso fica reservado para um outro momento, porque o que nos interessa nesse instante é nos debruçarmos aqui sobre as palavras que Jesus traz aqui como instrução aos seus discípulos, no que diz respeito principalmente à descida do Espírito Santo, visto aqui em forma de promessa. E aí então eu convido os irmãos para ler o texto de nossa reflexão de hoje, que são os versos 7 e 8 do capítulo 1 de Atos. Então, se você está aí com a sua Bíblia aberta, me acompanhe, por favor. Abra aí em Atos, capítulo 1, versos 7 e 8, que diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Como será dito já nos versos seguintes, dos quais nós falaremos em nossa próxima reflexão, tais palavras de Jesus, elas são dadas a seus discípulos pouco antes de Cristo ser elevado às alturas. É esta a expressão usada no texto. Portanto, então, nós estamos diante das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de ele retomar a sua glória do Pai. Mas veja, irmãos, que tais palavras, elas vêm através de uma resposta a uma pergunta dos discípulos que está no verso 6. E aí eu leio aqui a pergunta: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E a pergunta que nós fazemos ao texto é a seguinte: vamos fazer uma pergunta em cima da pergunta dos discípulos. De que tempo os discípulos estão falando? Vou repetir a pergunta dos discípulos para Jesus. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Que tempo é este? Bom, nos parece muito claro que os discípulos, agora sim, eles haviam de fato compreendido que Jesus ressuscitara e voltava ao Pai. Ora, Jesus esteve ressuscitado entre eles por cerca de 40 dias, isso está no verso 3 daqui do mesmo capítulo 1, e apareceu a mais de 500 pessoas, conforme afirma Paulo em 1 Coríntios 15, 6. E com isto, irmãos, com os discípulos compreendendo agora a ressurreição, eles estariam então entendendo que este momento seria, digamos assim, o fim. Então, para eles, o Cristo, o mestre deles, foi à cruz, morreu, ressuscitou, esteve com eles durante 40 dias e agora é elevado às alturas. Então, para eles têm uma ideia de que findou-se todas as coisas, de que este restaurar o reino a Israel poderia ser aqui entendido como uma finalização, o início da vida eterna após o juízo final. Seria esta mais ou menos a ideia dos discípulos. Então a pergunta deles seria: o juízo final estaria começando a partir daquele momento? E aí nós vamos então à resposta de Jesus que ele dá a seus discípulos. E eu diria que ele dá essa resposta em duas etapas. A primeira etapa de sua resposta é acalmar os corações ansiosos de seus discípulos, ao lhes dizer: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Irmãos, essa resposta de Jesus ela vai direto ao ponto, no sentido de que o Pai completará seus propósitos na história de forma soberana e poderosa, cabendo apenas a Deus o desenrolar de todas essas coisas. Segundo William Hendrickson, ele diz o seguinte: o Pai tem pleno controle do calendário dos acontecimentos mundiais e levará tudo ao seu destino final. Portanto, irmãos, confiemos o nosso futuro a Deus, descansando nele, pois o dia de amanhã pertence exclusivamente ao Pai. Nesse sentido, irmãos, Jesus queria que
os seus discípulos focassem naquilo que eles precisavam realizar no presente, que é a instrução que ele vai dar logo a seguir. Então, para fecharmos aqui, a ideia de acalmar os discípulos, ela pode muito bem significar o seguinte para nós hoje, como aplicação prática para as nossas vidas hoje. Precisamos deixar a ansiedade. Quando, por exemplo, uma provação que ainda não passou, uma insistente doença que ainda não sarou, esse estado nosso aí de isolamento social que parece nunca ter fim, enfim, diante de situações como estas, em que nos foge ao controle a resolução de cada uma delas, o ensino para nós hoje é o seguinte: acalmem-se. Precisamos nos acalmar e esperarmos no Senhor o tempo exato em que Ele haverá de agir em nossas vidas. O nosso futuro é algo exclusivo da autoridade do Pai. E a segunda etapa da resposta de Jesus é a seguinte: uma vez que a ansiedade fora deixada de lado, os discípulos deveriam se concentrar nas instruções que Jesus os dá agora, que vem mediante uma promessa, a descida do Espírito Santo, com o seguinte objetivo: para o início de uma grande obra de proclamação do Evangelho. Irmão, isso aqui é muito importante. É o que há de mais importante para nós analisarmos nesse momento, que é a definição do objetivo da ação do Espírito Santo no meio dos discípulos de Cristo. E qual é o objetivo? Para nos capacitar à grande obra de proclamação do Evangelho. Por que é importante nós enfatizarmos isso, irmãos? Porque há muitos crentes hoje que reduzem o papel da ação do Espírito Santo naquele papel de tão somente trazer revelações misteriosas, procurando satisfazer a curiosidade de muitos crentes que querem saber do futuro, que é algo exclusivo do Pai. São crentes procurando consultar o Espírito Santo como se consulta uma cartomante, meus irmãos. Isso é muito triste. Portanto, é tão somente, e isso está muito claro nas Escrituras, é tão somente por intermédio da ação e do poder do Espírito Santo que os discípulos seriam capazes, entre aspas, de realizar toda a boa obra que o próprio Jesus Cristo nos envia a realizar. Sendo assim, meus irmãos, definitivamente cai por terra também aquela ideia individualista, egoísta e pecaminosa que se baseia nos próprios esforços e sucessos de cada um para realizar a obra de Deus. Não depende da minha capacidade, do fato de eu ser melhor crente do que você. Será que sou mesmo? Então qual é a ideia aqui, amados? De que tudo em nós é movido por graça. Desde a graça manifesta em nossa salvação, nunca por mérito próprio, até aquela que nos capacitará a realizar a obra de Deus confiada a nós. O objetivo da ação, da descida do Espírito Santo e de sua ação em nós é nos capacitar a proclamar o nome de Cristo. E é sobre esta obra que Jesus trata aqui ao dizer: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O que é ser testemunha? Ser testemunha é presenciar um fato. No caso aqui, os discípulos, eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus na terra. E assim estes discípulos, como testemunha oculares, poderiam dizer como João disse no seu Evangelho capítulo 1, verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas ser testemunha aqui, obviamente, ela tem um significado mais amplo. Por quê? Até porque se o significado estivesse restrito apenas às testemunhas oculares de Jesus, após a morte desses discípulos, desta primeira geração de discípulos que foram testemunhas oculares, a proclamação do Evangelho se findaria. Portanto, o significado mais amplo de ser testemunha de Jesus aqui é a seguinte: é que ela pode ser aplicada a todo aquele que o recebe por meio da fé. Nós hoje.
E assim, uma vez plenos deste conhecimento, satisfeitos por termos em nós a revelação do Cristo de Deus, qualquer um de nós, qualquer irmão da igreja, ele pode e deve testemunhar a Jesus. Aonde? Na Judéia e Samaria, que significa, irmãos, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa comunidade, a nossa família. E até aos confins da terra, ou seja, até aonde o Senhor nos enviar. Porque não deve haver barreiras, irmãos, para a proclamação do Evangelho. Até mesmo nesse período de isolamento social, por isso que nós estamos aqui. Por isso que esse vídeo está chegando na sua casa. Por isso que nós temos e devemos sim compartilhar mais e mais áudios e vídeos que proclamem o Evangelho nesse período de isolamento social, através, irmãos, de um simples toque no celular. A mensagem de Cristo pode rodar o mundo inteiro. Portanto, esta primeira instrução de Jesus, a igreja que estava nascendo, a igreja que estava se formando, ela permanece hoje, enquanto estamos neste mundo, enquanto o juízo final ainda não aconteceu, que foi a questão levantada pelos discípulos. Será este o tempo? Se ainda não chegou esse juízo final, então isso significa que é tempo de proclamar o Evangelho em todo lugar, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, usando aqui as palavras de Paulo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nos guarde e nos capacite através do teu Santo Espírito a falarmos de Cristo, a anunciar a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.